Começando a gravar, hein? Bom dia a todos, sinergéticos, 23 de janeiro de 2021. Estamos nós aqui de novo nas nossas lives, nosso bate-papo, nosso encontro de sábados pela manhã, trocando ideias sobre vários assuntos, principalmente os recentes da semana. Hoje nós destacamos aí, conforme o nosso convite, a questão da posse lá nos Estados Unidos, que é um fato mundial, né? um efeito que vai reverberar em todo o planeta de uma forma bastante interveniente, vamos chamar assim, né? E também a questão das vacinas, que aqui no Brasil a coisa ficou bastante difundida na mídia, né? Já que no domingo passado praticamente houve a primeira vacina efetivamente numa pessoa, né? Então existem vários pontos de vista sobre essas duas questões que vale a pena nós, como sinergéticos, retomar e buscar pelo menos uma crítica, uma avaliação do que está acontecendo. Nós já temos mantido posição aqui durante esse ano passado inteiro, né? Para quem está chegando agora, o Sinergético está desde 2017 já no ar, tá? Não é uma coisa nova, só que antes era tudo presencial. O ano passado foi praticamente tudo virtual. Então, esses assuntos já foram tratados em vários momentos diferentes das nossas lives, e quem tiver mais curiosidade, tem aí no Núcleo Sinergético no YouTube bastante live. E também tem algumas que estão no Centro Democrático dos Engenheiros, tá? Então, tem lives lá também que mostram o ponto de vista de palestras que podem colaborar na questão do que é ser sinergético e para que nós estamos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Castelo, né, do Nonato nos Estados Unidos, Castelo lá na região de Brasília, e nós estamos nessa nossa luta, né? Parece uma luta meio inglória, mas não é, muito pelo contrário. Várias pessoas aqui no WhatsApp mandam comentários, né, sobre vocês estão perdendo tempo. Não, nós não estamos perdendo tempo. Quem está perdendo tempo é o mundo, né? O mundo está perdendo um tempo precioso discutindo um punhado de bobagens enquanto as coisas vão acontecendo nos bastidores. E quando nós né, o mundo, tivermos conta do tamanho do estrago que já aconteceu nesses últimos, no mínimo, aí 12 meses, né, início do ano passado para cá, nós vamos chegar à conclusão de que o mundo perdeu muito tempo discutindo, né, fatos especulativos, né, que é o mote dessa nossa orientação para esse semestre de debates, né? O mundo tem que sair da especulação civilizatória. Então, o modelo econômico mundial se tornou totalmente especulativo. E nessa especulação, agora temos a especulação biológica, temos as especulações ideológicas, temos as especulações, né, aquelas que vêm das entranhas dos seres humanos, que estão todos colocando na internet tudo que pensa, ou até mesmo que não pensa e acaba colocando. Ou seja, sem critério, sem filtro, sem condições de ser aproveitado por nada, né? Quem acompanha a internet como um todo, com esses influencers, né, que as pessoas que influenciam a internet, vai ver que 99% é lixo explícito, né, sem nenhuma consistência acadêmica, sem consistência racional, e vai por aí afora. Mas o tema de hoje não vai ser esse, né? Nós já fizemos várias lives contestando tudo isso e nós temos consciência de que, pelo menos, a gente está buscando uma racionalidade nos nossos debates. Então, toda essa histeria que está acontecendo, tanto na questão da posse do que aconteceu lá nos Estados Unidos agora nessa semana, como a das vacinas aqui no Brasil, não passam de especulações histéricas sobre problemas que deveriam ser relativamente normais numa civilização que se, vamos dizer assim, quebrou todas as barreiras de estados e nações, está totalmente integrada, pelo menos na questão de comunicação. O restante é consequência dessa integração física também com relação às, vamos dizer assim, bactérias, aos vírus e outras coisas que vêm pela frente aí, né?
É bem claro que até mesmo na agricultura, né? Eu vi uma reportagem essa semana sobre Fordland, não sei se vocês já ouviram, Celso e Leonardo. Fordland, uma terra que foi doada para o Henry Ford lá no início do século passado, né? No século XX, em que ele ganhou uma gleba de terra aqui no Brasil, imensa, na região do Pará, Tocantins e ali por volta, né? Para explorar a seringueira, né? Para resolver o problema dos pneus de carro, sair da mão dos ingleses. Tá? Quem quiser, procure essa história, que é muito interessante e que vale a pena entender o que acontece numa monocultura, tá? No caso da seringueira, da borracha, o que aconteceu para aquilo se desmantelar por si só, né? Entropia. Né? Então, ele se destruiu por si só. Não foi nenhum agente externo, não foi nenhuma conspiração ideológica, e a coisa degringolou-se, que nem Henry Ford conseguiu, vamos dizer assim, manter a situação. E agora a Ford saindo do Brasil também, né, porque já cansou, né? No meu ponto de vista, é bem simples, vai e já vai tarde, né? Porque o Brasil, se não consegue nem construir um carro, né, é muito vergonhoso isso, tá? Já deveríamos ter a nossa própria fábrica de carros, como foi com a Gurgel, como foi com o presidente lá, o nome do carro era presidente, né? E fábricas que acabaram literalmente sendo destruídas pela própria incompetência dos nossos governos de manter alguma coisa produtiva no país. E nós estamos voltando praticamente na mesma era, né? A era da destruição da nação por dentro. E isso, refletindo para o mundo todo, nós estamos num mundo especulativo que também está fazendo vamos dizer, caminhada suicida. Né? O conceito biológico é um dos fatores. Agora, o conceito espiritual, o conceito da qualidade de vida das pessoas está sendo talvez muito pior do que a questão biológica. Né? Essa semana, na terça-feira, eu tive o desprazer, né, aqui na região da Paulista, ser assaltado com um punhal no pescoço por 2 meliantes, tá? E que foi não foi um prejuízo financeiro, mas foi um momento dramático de reflexão, tá? Sobre o que nós estamos vivendo, onde nós estamos chegando. Claro que isso aí, no Brasil, desde 2007, 2006, é uma morte em torno de 50 mil pessoas, né? Assassinatos, 50 mil pessoas por ano no Brasil. Nós chegamos agora, o ano passado, praticamente diminuiu bastante, talvez pela pandemia, mas em 2019 nós ainda estávamos aí na faixa de 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Quer dizer, não tem nenhuma guerra no planeta. Em 2014 eu tomei providência sobre isso, dentro do Ministério Público também, então eu falo com bastante conhecimento de causa, porque foi feito um levantamento. E a origem desses dois assuntos partem dessa questão biológica que nós estamos vivendo agora, que com esse lockdown, né, que realmente inviabilizou a convivência humana, o principal elemento de manutenção do equilíbrio emocional das pessoas. Né? Uma vez que você perde a relação interpessoal, a primeira coisa que vem é a demência, né? A instabilidade emocional. Isso eu não estou falando do meu pensamento, não. Se alguém tiver interesse, procura na internet, já deve estar lá. Experiências de símios, né, macacos, em que os que foram separados das mães logo cedo perderam totalmente a racionalidade símia, né? Imagina aqueles seres humanos que também perdem o contato com seus parentes e assim por diante. Então nós estamos literalmente num momento muito perigoso, muito perigoso. E o outro viés aí de questões de instabilidade emocional do ser humano, eu puxo aí pela questão ideológica, né? Porque questões ideológicas, o nome próprio já diz, é de ideal. Coisas que vêm da cabeça da pessoa. São o que ele tem como essência de manutenção das relações humanas, ideológicas. Eu acredito nisso, eu vou seguir por aqui. Eu não acredito naquilo, não vou, né, entrar por aquele caminho. Mas, no entanto, há uma necessidade básica de se respeitar, né, o próximo. Isso já está nos próximos 10 mandamentos. Lá já tem né, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Respeite o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós estamos perdendo essa conectividade com a essência do conhecimento milenar
que dá um mínimo de consistência a uma convivência civilizatória. Então, a especulação civilizatória tomou uma proporção vergonhosa e nós vamos aqui hoje tocar, né, pautar algumas coisas para a gente discutir durante o ano, porque o assunto é muito instigante e não vai dar para estender. Então, o meu ponto de vista aí com relação aos Estados Unidos, né, na questão da posse, foi um momento vergonhoso para uma nação que tem, né, uma certa liderança espiritual, né, moderna, não feudal, e que passa por um momento realmente triste e lamentável, mas também tem o seu lado de responsabilidade, porque lá também virou o centro mundial, né, como todo grande império, ele se corrompe por si só, não precisa ninguém derrubá-lo, né? Então, lá eles também se envolveram em questões especulativas, que agora que eu digo nesses últimos 10, 15 anos, né, desde 2008, quando houve, né, o subprime, lá, que derrubou a economia, que queira ou não queira, é o que move o mundo, né? Então, de lá para cá, a farsa financeira ficou bem clara, a especulação em cima das vidas das pessoas ficou bem clara, né? Os modos de operando do próprio sistema de previdência privada, previdência da população baseadas em em ativos totalmente especulativos, cria uma situação de especulação civilizatória, né? Então, o que aconteceu nessa semana não vai mudar nada, praticamente, na questão macroeconômica, mas sim, ideologicamente, entrou, né? Saiu um representante de um modelo totalmente vencido, ultrapassado, que já não tem para onde ir, que é o capitalismo, né? Aquele que você tem que matar o seu próximo para estabelecer seu espaço econômico, né? E o capital real, né, produtivo, está completamente subjugado a esse capitalismo. Então, isso já foi debatido aqui entre nós em várias lives, está bem claro de onde vem tudo isso, e a minha posição com relação ao que aconteceu lá essa semana é só lamentar em presenciar, ver acontecer com uma nação que tinha uma liderança mundial sucumbir aos mais vis, né, vamos dizer assim, sentimentos humanos de inveja, de vaidade, de incompetência, né, e talvez até contaminação das instituições que lá eram bastante respeitadas. Então, esse é o meu comentário sobre a posse. Sobre a vacina, vou falar rapidamente em cima do que números, tá? Números. É o que a ciência se baseia em quantificar as coisas e tomar decisões ou não decisões em cima de números, tá? E para provar também que certas coisas são totalmente absurdas em termos de especulação. Eu vou fazer o sharing aqui rapidinho de uma página na internet, share screen, tá? Para se analisar, e quem quiser estudar a fundo, é muito interessante esse espaço aqui. Ok? Então, veja o seguinte, isso aqui é um Google, né? Tem aqui um espaço que coronavírus dizia-se. É isso, Leonardo? Né? Bom, é uma avaliação mundial de tudo que está acontecendo em termos de números reais da coronavírus, tá? Covid. Então, aqui está uma avaliação mundial, tá? E aqui você pode escolher qual país você quer acompanhar. Praticamente, todos eles estão aqui, ó, tá? De várias formas diferentes em termos de avaliação quantitativa. Então, esse aqui é o crescimento do famoso, né, Covid aí, ao longo dos quase 12 meses em que nós estamos vivendo essa situação. Tem uma série vamos dizer assim, de dados que provam que tem muita especulação em cima desse assunto aqui. Só pelos números você já consegue ver, né? Aqui, ó, rapidamente, na fase de passagem de ano, né? Ó, época de festas, dá para acompanhar aí? Ó, época de festas, final de ano, né? E início de ano produtivo. Então, tem uma vaga aqui que é o seguinte, durante essa época ninguém morreu, o prêmio diminuiu muito o número de mortes e controle das qualidades de coleta de dados. Ou seja,
Há um problema de vírus? Com certeza há. Mas daí para ele ser uma pandemia cataclísmica, apocalíptica, está muito longe da realidade. Mesmo porque os números, né, nós temos aqui, ó, no mundo todo, chegou a 96 milhões,2 casos. Recuperados, 53,1 casos. Mortos, 2 milhões e 60 mil pessoas. Tá? Então, veja o seguinte, isso aqui, qualitativamente, em termos de amostra de dados, né? Porque isso aqui não é a população, é uma amostra, né? Mostra que o seguinte, nós morremos, né? Morreu no planeta 2 milhões e 60 mil pessoas nesse um ano inteiro, tá? Contaminado por esse sei lá o quê. Tá? Isso virou quantos por cento de 7 bilhões e 500? Tendo que 10% seriam 750 milhões, 1% seria 75 milhões, né? 0,1% seria 7 milhões, ou seja, isso aqui não chegou nem a 0,3% da população mundial. Tá? Daí para considerar isso uma pandemia é uma coisa vergonhosa. Ah, pandemia porque tem no mundo todo. Tem, mas a quantidade é expressiva. Dor de barriga e dor de cabeça mata mais gente do que isso aí ano a ano. Isso aqui são números. Já. Quem quiser saber de detalhe, ó, vou pegar só um exemplo aqui. O Afeganistão, né? Um país assim, bem desenvolvido, muita gente urbano. Olha como foi o crescimento dele, como foi o desenvolvimento do Covid no Afeganistão. Tá? 54.483 casos, 46 mil resolvidos e 2.300 mortes. Tá? Mas olha a curva desse país tão problemático. Né? Vamos pegar um outro país aqui, bem assim, vamos dizer assim, meio fora do eu não sei nem onde fica, estou brincando aqui, mas é sério. Botsuana, né? Olha a evolução em Botsuana, como que foi, tá certo? Então, aqui, começou mais ou menos lá em julho e chegou aqui. Quantos casos? Botsuana. Vou buscar aqui os dados reais, para não ficar falando absurdo. Né? Aqui, ó. Casos reais, 20 mil. Casos recuperados. 15 mil. Mortes, 105. Só para fechar o raciocínio, vou pegar mais um caso aqui. Um país um pouco maior. Vamos ver. Isso tudo é para mostrar o que está efetivamente acontecendo, tá? No aspecto capinibalista. França, né? Antigo país luz, né? Paris, cidade luz, né? Assim por diante. Tá? França, no aspecto 3 milhões de casos. Tá? Recuperados, nenhum aí. Ó, aqui não está mostrando. Mortes, 72 mil. Tá? Olha, dá para entender o que efetivamente está acontecendo? Se vocês fizerem essa avaliação aqui bastante racional e não especulativa, vocês vão chegar à seguinte conclusão. Todos os países que existe uma especulação financeira agressiva ou um sistema de exploração do seu próximo, de destruição ou extorsão da vida de alguns setores em detrimento de outros setores, nesse gráfico do Google público mundial, dá para depreender que isso existe. É o que eu estou dizendo lá desde junho de 2020, nas lives que foram colocadas no Centro Democrático dos Engenheiros. Nós estamos dentro de uma extorsão de lockout. Nós estamos numa extorsão mega financeira. Obviamente que agora todo mundo que eu digo, todas as estruturas econômicas resolveram ganhar dinheiro, desde o cara que faz a máscara, né, até o cara que entrega o oxigênio lá em Manaus. Então, nós estamos dentro de um modelo
de extorsão sem precedentes na história mundial. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes, porque hoje é só uma instigação, tá certo? Dos motivos da nossa questão sinergética. O modelo econômico está prestes a ser destruído. Se alguém tentou me intimidar, agora vai em dobro a resposta. Tá? Tenho dito isso há mais de 10 anos, não é de agora. Então, não tenho medo de morrer. Tá? O modelo civilizatório que está em xeque aí, que fez o que fez no apóstolo americano e que está fazendo o que está fazendo na questão das vacinas, é um modelo de extorsão mundial. Quem acompanhou um pouco das notícias e a relação dos custos-benefícios, dos preços das vacinas e as suas respectivas, vou dizer assim, negociatas para comprá-las, vai entender muito bem o que eu estou fazendo. Eu estou falando aqui. Eu não estou falando, eu estou concluindo uma semana de desastres e vergonha internacional. No caso do Brasil, que infelizmente agora ficou a bola da vez, mais uma vez, ideologicamente, que provavelmente vai ter grande repercussão isso no nosso governo. Não vou entrar também no detalhe, que nós vamos ter bastante tempo para discutir essa questão da insanidade que tomou conta do Planalto. Mas deixa isso para outra live. Eu vou passar a palavra, então, para os colegas. Hoje eu vou ser um pouquinho mais rápido, viu, pessoal? Já estou encurtando até a minha fala, mas bastante objetivo, porque nós não temos mais tempo para fazer especulações. Nós temos que ser incisivos, sinergéticos, tem que botar para quebrar daqui para frente, porque nós estamos correndo um risco muito grande em termos de, vamos dizer assim, integração ou consistência nas instituições para tomarem decisões, no mínimo, racionais. Tá bom? Então, eu passo para a Castelo, está contigo. Vou pegar pela... Vamos lá, meus amigos. Muito bom dia. Nos acompanhando pelo YouTube. Dê aí um like, né? Se inscrevam no canal. Vamos alcançar o vetor de elevação do algoritmo para que a mensagem do Sinergético possa ir penetrando nas mentes, né? E quebrando as resistências à percepção de valor que nós devemos ter com o momento atual. Nós abordando aqui o tema da presidência dos Estados Unidos, a gente percebe quanta inquietação ocorre pelo mundo inteiro. O que precedeu a posse e o que já sucedeu à posse, né? Já apresentaram impeachment lá também, lá nos Estados Unidos. Isso leva a uma inquietação. O presidente Biden, né, nas suas primeiras falas públicas, chamando a razão da sociedade americana. Vamos começar do zero, vamos sentar e ouvir uns aos outros, porque nessa pandemia informativa também, ninguém ouve ninguém e ninguém tem razão. O que se espera é que haja um pouco de parcimônia, um pouco de reflexão, um pouco de maturidade da sociedade moderna para descobrir um novo modelo de dinâmica da vida, porque os modelos utilizados até hoje, há séculos, eles estão notadamente ineficazes, mostrando a sua ineficácia. Os modelos não funcionam mais. Quer que se faça em termos de sinalização de Estado, não causa nenhum efeito dinâmico, harmônico. Todos eles se desestruturam na sua dispersão. O que se imagina é que aqui no Brasil se tenha o mínimo de prudência na gestão pública para que o sinal da pirâmide de poder do Estado possa mostrar à sociedade a que veio e deixe de causar tanto reboliço em tudo. Nós, essa semana, fomos impactados por N informações de desordens na condução
do que agora nós estamos vendo no trato com a pandemia. Voltando aqui para o assunto da pandemia, a gente vê que nenhuma resolutividade produziu efeito para a sociedade. Comprando, mercantilizando o oxigênio, mercantilizando vacina, mercantilizando máscara, mercantilizando álcool, gel, coisa imunizante. A preocupação demonstrada pelo sistema desgastado é ganhar dinheiro sobre a vida. Tem especulado de tudo quanto é meio para que toda essa dor, né, resultante desse problema, e até como o Paulo falou, que morre gente, mas o nível de afetação da neura da sociedade é muito maior do que a realidade fática, porque a gente já vinha de um índice elevado de morte por arma de fogo, morte por trânsito, morte por diversos vetores de comportamento social. Aí agora a gente vê, deram uma iconicidade, deram uma exponencialização à questão do coronavírus, que é algo sério, deve ser tratado como tal, mas não levar essa pandemia para a mercantilização. De certa forma, né, o que ocorre, o assunto se espalha como sendo algo destruidor, então vamos jogar todas as cartas possíveis e transformar isso em dinheiro. É o que está sendo observado. Comercializando o ar, comercializando água, comercializando, enfim, tudo que faz parte do que é mais elementar na vida. Olha, aconteceram várias coisas que a gente fica sem poder analisar e tirar um resultado para que se possa sinalizar através de um canal como esse, do Cinegético, que busca apontar os caminhos da reorganização da vida socioeconômica, política, e a gente está quebrando essa barreira. Tomara que a gente possa, aos poucos, ir pontuando, até que acalme-se esse redemoinho, essa onda, essa pandemia egoísta, essa pandemia monetizada. Por assim, eu acho que a pandemia da monetização está superior do que a própria pandemia do vírus. É o que eu imagino, é o que eu percebo. Mas eu quero deixar aqui, né, uma sinalização de busca de prudência, de busca de reflexão, para que a gente reencontre, né, a engrenagem da vida. Precisam, né, novas gerações estão perguntando o que vocês deixaram, o que os senhores estão deixando para nós, que estamos nascendo agora, que estamos chegando agora à vida. O que é que nós temos para dar continuidade à vida? É essa reflexão que eu faço e desejar aí um abraço aos companheiros, aos amigos. Tomara que a gente consiga ir pontuando e fazendo penetrar nas mentes o conceito de sinergia, o conceito de cinegético, uma nova descoberta para a vida em harmonia e dinâmica e equidade. Tenho dito aí, um abraço a todos. Obrigado, Castelo. Parabéns aí pela sua consideração bastante clara sobre tudo que eu tentei dizer, mas estava mais emocional que racional. Donato, está contigo aí, depois eu faço a repescagem. Bom dia, Paulo. Bom dia, Castelo. Bom dia aos nossos ouvintes do YouTube, nossos acompanhantes pela nossa live. Temos uma situação que eu diria perigosa, muito perigosa. Nós tivemos a transição governamental aqui nos Estados Unidos, do governo Trump para o governo Biden, e tem demonstrado, né, pelo menos até agora, que haverá sim uma mudança radical na forma de relacionamentos com as outras nações. Isso aí ficou claro no discurso do Biden. Biden, por sua vez, tem uma idade muito avançada e é uma das grandes preocupações também dos analistas políticos.
por mais saúde e fortaleza que eles têm, né? Sentar no escritório oval da Casa Branca não é fácil. Não é tão fácil assim como muita gente imagina, porque é o lugar onde converge todas as pressões, não só americanas, como mundiais. Então, ele tem que ter uma estrutura física mesmo, uma estrutura corpórea, uma saúde espiritual, saúde para enfrentar tudo isso, entende? E tudo será reflexo de uma situação de dentro da própria Casa Branca, que não poderá, em momento algum, emitir sinais de fraqueza, ou de doença, ou disso ou daquilo, né? Porque senão gerará uma nova crise novamente, como foi a própria posse de Biden devido a essa recontagem de votos que foi feito pela Suprema Corte. Bom, tomando posse, ele dá sinais ao mundo, sim, de algumas mudanças. Umas para boa, outras nem tanto assim, né? Eu, particularmente, sempre aprendi com a minha avó, com a minha mãe, que canja de galinha e prudência não faz mal a ninguém, né? Isso seria a melhor situação que eu posso colocar no momento, né? Até porque o governo Biden começou agora, não tem nem 3 dias, praticamente. Por outro lado, a deterioração da economia mundial especulativa, que é o que nós trazemos sempre aqui na nossa live de hoje, é muito grande, né? Muito grande, muito grande. Eu quero insistir nessa fobia da população, em geral, com essa pandemia. Não é assim. Castelo pontuou muito bem, né? Paulo pontuou muito bem com dados gráficos do Google e tudo mais, dados oficiais, que essa pandemia não é para se levar a tão profundo estresse como está acontecendo. E isso tem contribuído para a deterioração das instituições, não só brasileiras, como mundiais, né? Isso não é bom, não é bom. Isso é mal, porque deixa a gente numa situação de não confiança nas instituições, né? Isso me preocupa. Por isso que eu disse que nós estamos numa situação muito perigosa, né? Muito perigosa. A mudança de acordos que qualquer nação propõe tem que ser muito bem feito, muito bem analisado, por causa de mudanças de situação. O afeto da profundidade de uma mudança de acordo. Digamos, por exemplo, que o exemplo do acordo nuclear, que eu, por ser do Partido Verde, nós trabalhamos para frear esse desenvolvimento de armas nucleares. E agora o Brasil signatário, né, e a ONU fechou a situação e lançou-se já o projeto da ONU, ou a lei, o decreto da ONU. Temos que levar em consideração que a ONU, a Organização Mundial de Saúde e tudo mais nessa linha, o nome já diz, organização. Ele não é um país, ele não é uma estrutura de mando, de soberania. Esses acordos irão para o legislativo de cada país para que seja analisado e daí cada país toma a sua posição, né, nesse colegiado da ONU. Aí sim passa a virar uma lei, um decreto-lei ou um acordo. Antes disso, é apenas sugestão, que é o caso também da pandemia, né? A Organização Mundial de Saúde tem sim lastreado o mundo, tem sim mostrado ao mundo toda uma sugestão. Apesar de que em alguns lugares, e eu vou ser muito direto no nosso país, porque é o meu país, essa concepção tem sido mal interpretada, né? Muito mal interpretada. Isso não é bom. O alvará, né, de autorização é dada pelo governo. A pessoa não pode se auto-instituir um direito que não tem. Até mesmo porque isso, na nossa legislação, é proibido o exercício de funções, ou de função, ou de profissão, sem a legalidade do ato. Ou seja, está autorizado. Então, a gente vê nos nossos vídeos que são postados muitas, eu digo, aberrações, né, de pessoas cobrando o outro, olha, usa máscara, chama dentro do avião, tira, joga fora, tira o cara, vem uma briga. Ora,
não vejo isso correto. Isso ofende o princípio constitucional. Isso ofende a lei do livre-arbítrio, que é uma lei mundial, criada por Deus, aceita no mundo todo. Né? Eu sou dono da minha vida, quem vai decidir sou eu, não é você. Tanto é que muitos assuntos o governo, por mais que queira, não consegue resolver. Assassinato no Brasil, por exemplo. Se é por arma de fogo, se não é, nunca parou de acontecer. O distanciamento entre ricos e pobres, o fosso da pobreza no Brasil só aumenta, nunca diminui. Né? O pensamento da autodefesa, uma situação bem simples que o mundo carrega desde quando é mundo, né? A polícia querendo fazer uma situação que, para ela, é impossível de fazer. Por quê? Porque a polícia só chega depois do acontecido. A polícia nunca vai chegar na hora do problema. Então, né, o cidadão tem que ter o direito de se defender a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo usando uma arma. Ele tem direito. Isso é lógico. Né? Porque é aquele momento entre o problema e a polícia chegar. E aí a pessoa tem que ter esse autodefesa, esse direito de defesa, sua família, sua casa, seu comércio, por aí vai. Né? E no Brasil nós não vemos isso, a polícia sendo usada para situações especulativas, querendo mostrar que vai resolver o problema. Não vai, o problema só pode ser resolvido pela polícia depois de acontecido, porque ele vai analisar os fatos, vai procurar prova, vai procurar o caminho de solução através de um vídeo gravado no setor de segurança ou alguns mais, identificação da pessoa que fez o delito, blá, blá, blá. Isso demora tempo. Isso vai demorar sempre tempo. E o prejuízo do indivíduo, como é que fica? Pelo que eu sei, no Brasil não tem uma solução, uma resolução legal para dizer, olha, você roubou fulano, você está enquadrado na lei de assalto, lei de crime, você vai pagar por isso, tantos anos de cadeia. O que é que você roubou de fulano? Ah, eu roubei o celular, então você vai pagar o celular dele. Você vai pagar, não tem dinheiro, então você vai para a cadeia, passar lá uns 3 ou 4 anos, trabalhar, pagar o Estado que vai te sustentar e ainda mais pagar o roubo que você cometeu. Isso são formas de frear essa violência que está no Brasil e no mundo. Alguns países já existe isso. E tem dado esse resultado. O índice de criminalidade tem baixado bastante, porque a pessoa que vai cometer o delito já vai sabendo que, se for pega, ele vai pagar o dobro. Ele vai pagar para o Estado e ainda vai pagar o prejuízo que deu ao indivíduo cidadão. Isso tem acontecido muito. E o alvará, como chama, você tem autorização, fiscalização de usar isso, também tem que ser um fato de observância no Brasil e no mundo. Né? No Brasil eu vi vídeos que, inclusive, estragam a imagem brasileira, que é tão muito bem aceita no mundo, de policiais e de outras pessoas dentro de um ônibus, brigando para que a fulano use a máscara ou não use a máscara, usando um ato maior do uso da força, às vezes numa senhora, numa jovem, dando mata-leão, gravata, não sei o quê, papapá, papapá. Ora, a polícia está para atender o cidadão. A polícia está para proteger o cidadão e fazer cumprir as leis. A polícia não é um órgão de guerra, entendeu? Até porque qualquer cidadão tem a patente maior que qualquer policial. E eles não sabem disso. Por quê? Porque está inserido na nossa Constituição, todo o poder emana do povo. E por ele será exercido. Então, qualquer cidadão manda mais que um coronel. Porque ele lá está para defender a sociedade e não para agredi-la. Isso tem sido visto em vídeos em vários lugares. Do ponto de vista econômico, muito bem pontuou Paulo também, a deterioração da economia mundial está claramente visível. Não há mais o que fazer. Esse sistema está podre. Nós temos que colocar outras formas de negociação. Por exemplo, essa especulação dentro da pandemia, especulação contra o povo, uso de máscara, uso de álcool gel, uso disso, daquilo, isso está virando mercantilismo, entendeu? Que não resolve a crise, que não resolve o problema do vírus. O que vai resolver o problema do vírus é a vacina, é o antídoto ou o remédio que
for criado por um laboratório. Isso é que vai resolver o problema. Não vai ser lavando as mãos com alquinho, passando uma máscara. Isso tem gerado também uma série de especulações dentro do mundo econômico. Eu, particularmente, né, gostaria de fazer apenas uma sugestão para as nossas autoridades, principalmente para o nosso continente americano. Nós temos América do Norte, América Central e América do Sul. Universos bem amplo, mas é um só continente, é uma só América. Ela foi descoberta numa só, depois é que houve a divisão, entendeu? Eu sugeria, como princípio, observar esse lado, esse plano sinergético que nós estamos tentando colocar para a solução dos problemas. Vejo também com bons olhos a criação de uma moeda única no continente. Ou, se não, a dolarização do continente, totalmente a dolarização do continente. Acabar com essas moedas podres, peseta, peso, BBB, real, isso aí não funciona em lugar nenhum do mundo. Tá no mundo. Então, não sei, seria uma sugestão, não é uma proposta, é uma sugestão. Né? E as perspectivas para o nosso 2021, como já estão se demonstrando, não será um ano fácil. Não será um ano fácil. Será um ano que será agregado a mais problemas dos problemas que já vieram de 2020, que não se apresentou solução. É muito triste a gente ver essa degradação da humanidade. É muito triste a gente ver a nossa economia indo de ralo por causa de gestores não responsáveis. Isso é muito triste. Agora, uma nação não é insolvente. Vai chegar um momento de levante. Não falo em guerra civil, não falo, mas haverá um acomodamento, seguramente, pela situação especulativa. O mercado negro, o black market, ele faz parte de toda a história da humanidade. Ou você pensa que numa guerra não tem um mercado negro? É onde funciona o mercado negro, porque é um mercado de alta rotatividade, onde a moeda de troca é a confiança. Eu vou vender arma para quem quer arma, não me interessa com quem você está brigando. Entendeu? E desde que você possa me pagar, seja com que laço de ouro, diamante ou uma moeda forte e tal. É assim. Né? Então, deixa a quem todo e qualquer projeto de boa vontade, vamos se chamar. Não é assim. A economia tem sua dinâmica natural. Toda nação tem sua dinâmica natural. Né? Está aí a história repleto de exemplos. Queda da Babilônia, queda do Império Romano, queda do mundo nazista, e por aí vai. Queda de outras nações, que agora não lembro, mas no continente africano houve muitas quedas de nações, mas a população estava lá, continuou a mesma população, mudou as coisas. Para bem ou para o mal, mas mudou. Queda da Bastilha, enfim. Então, eu acho que o mundo tem que começar a observar isso e tratar melhor essa situação, porque o mundo está doente. O mundo adoeceu. Isso é uma realidade que eu venho aqui pela segunda vez alertar as nossas autoridades sanitárias. Não adianta só criar mais hospitais, criar mais ambulâncias, criar mais leitos, porque a população do mundo é que está adoecendo. Hoje é 100, amanhã é 1.000, depois é 2.000 e aí vai. Então não há hospital que aguente. Não há sistema de saúde que dê certo. E é como sistema de social, de desemprego, de ajuda social. Tem que ter limites, tem que ver onde está a solução do problema. Eu sugiro mais um item nosso, né? Que o mundo comece a pensar sobre isso. Né? Nós temos no Brasil, por exemplo, situações que se perpetuam e ninguém corrige. Né? Isso é terrível. Terrível. Nós estamos aí para resolver isso, não é? Pois então, o sinergético estamos aqui justamente para propor uma nova mudança. Dentro do... Não, nós vamos fazer, viu, nós vamos fazer, não vamos tirar esses caras que não sabem fazer e vamos nós fazer, porque o tempo deles já acabou. Exatamente, nós temos que ter essa maturidade, ter essa concepção de que temos que chegou o fim de uma era, tudo está mudando. Não vejo
essa imposição ou essa posição que o mundo toma de domínio para cartelizar as coisas. Isso não é bom, isso não vai funcionar. Não acredito que isso é a solução para o mundo. O mundo vai mudar, sim, irreversivelmente vai mudar, nós estamos mudando. E nós, como cidadão, e as pessoas que têm a autoridade legal junto ao legislativo, seus senadores e deputados, e os seus deputados, os seus vereadores nas câmaras municipais, propor uma nova forma, criar uma nova forma. E não inventar, não é inventar, estou falando propor coisas cientificamente que são viáveis, como o próprio Paulo falou. Não adianta a gente ter boa vontade mais. Acabou-se o tempo, ou a gente faz, ou nós teremos uma crise mais prolongada, misturando com outras crises, e vai rolando isso como se fosse uma bola de neve. Isso aí tem que ser quebrado. Não se pode mais pensar dessa forma. Então, essa é a frustração que eu vejo, né? E eu, como sinergético, volto a insistir novamente, dizendo, nós temos projetos, nós temos situações que poderão ser resolvidas através de muita passividade, sem muitos grandes traumas, né? Sem mexer em muita coisa, porque o momento requer. Muito bem falou o atual presidente americano, Joe Biden, que disse que nós temos que começar do zero. Ele deu um vetor de orientação, não só para o Brasil, para o mundo. O presidente americano realmente colocou isso como um norte magnético, porque, ao falar isso, ele também acredita que o sistema apodreceu, que já não há mais como consertar, nem a grande nação americana. Vamos começar do zero. Contigo, Paulo. Valeu, Nonato. Muito obrigado aí pelas suas considerações. São intervenções interessantes, importantes, e faz a cabeça da gente trabalhar e recolocar, ou dar exemplos reais da especulação civilizatória. Tá? Só para esclarecer o que é o termo especulação, é o que o Nonato tentou colocar ali. São coisas abstratas. Especular é trabalhar em cima de coisas abstratas, que não são e não têm nenhuma relação direta com a realidade ou o fato em si que está em andamento para ser tratado. Então, existe a especulação financeira, é quando algum agente do mercado começa a ficar, né, crescer o olho e começa a botar valores em cima de coisas que não têm mais valor nenhum, ou seja, está totalmente desconectado da realidade. Um exemplo claro que eu vou dar aqui agora chama-se Ibovespa. Tá? O Ibovespa chegou a 120 mil pontos essa semana, depois caiu, está em 118 e tal. Não tem coisa mais especulativa do que isso. Ou o pior, né? Eles estão contando que o caos biológico vai remunerar a toda a escala econômica, né? Todos os agentes econômicos, de tal forma que todo mundo vai ganhar dinheiro em cima da destruição do próximo. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Isso é especulação. Especulação com oxigênio, especulação com a vacina, especulação com a máscara. Vai desde o rapaz aqui na praça até o Biden lá, que está resolvendo de outra forma com relação à matriz energética limpa que ele está querendo colocar no planeta. Tá? Isso daí é muito especulativo. Eu comentei numa das lives hoje, viu, Castelo? Você que é apaixonado aí pelos pontos técnicos do processo, mas eles não podem entregar o que está em jogo para os agentes que estão de olho. Eu, recentemente, numa das lives, eu falei sobre Tesla e falei sobre James Watt. Os dois cometeram erros crassos para que a especulação financeira hoje esteja no nível que está. Então, eu não vou entrar no detalhe, porque nós já estamos no fechamento aqui. Eu só queria lembrar algumas coisas especulativas, muito sérias, que foram colocadas essa semana em São Paulo, principalmente a bandeira vermelha aí, né? Mais uma bandeira, viu, Castelo? Eu tinha bandeira elétrica, é bandeirola para tudo quanto é lado. Bandeira, o negócio é botar bandeira, né? A bandeira vermelha que começa a funcionar esses últimos 2 dias, e depois das 8 da noite, o eminente governador aqui proibiu vender bebida alcoólica. A lei seca. Absurdo, cara.
Você pode encher a mão de álcool para se imunizar, mas você não pode botar o álcool dentro do corpo para fazer quase o mesmo efeito. Não é, assim, irracional, cara? É gozação, tá? É gozação, é coisa triste. Outra coisa, viu, Leonardo, com relação Ele vai, olha, a lei seca nos Estados Unidos não deu certo, em lugar nenhum deu certo. Até mesmo no ponto de vista religioso, espiritual, né? O primeiro milagre de Cristo, por incrível que pareça, foi transformar água em vinho. E ele transformou em quase 800 litros de vinho para a turma lá. Aproveitar o tal da festa, da bodas de Cana. E à noite. Foi à noite. E à noite. Muito bem, Paulo. Vamos lá, mais uma questão especulativa que o Leonardo falou com relação às relações internacionais e o Castelo também com relação à questão energética mundial. Tá? Chega a ser, vamos dizer, ridículo certos posicionamentos entre a guerra econômica entre China e Estados Unidos. Isso no passado recente, né, o antigo ex aí já encheu o saco do mundo com certos tipos de posicionamento. Agora, o que tem de interessante aí, que quase ninguém sabe, é que os Estados Unidos é o terceiro fornecedor de petróleo para a China. É o terceiro fornecedor. Então, se a guerra comercial, entendeu, Leonardo? Aqui o que você acabou de falar aí, tá entendendo? Ele está vendendo arma para todo mundo, até para o inimigo dele mesmo, comercial. Quer dizer, é nonsense, cara. É uma especulação onde, se você matar seu próximo, você vai ser muito bem remunerado. É isso que está em jogo. Mate o seu próximo que nós vamos te remunerar. Ponha no lixo da televisão, e anteontem, foi triste numa live aí presidencial aqui no Brasil, que era para começar às 19, começou às 18, em público. Quem quiser ver, está lá, né? Um eminente funcionário público aí chamou um repórter, né, de corno, em público. Está entendendo? É inacreditável o nível dessa situação. É inacreditável o falta de decoro. É isso, Paulo. A sociedade está doente. Pois né? Está doente. As pessoas estão fazendo coisas, se dando o direito de fazer coisas, achando que estão certas e estão erradas. Inaceitável. E nós, brasileiros, aqui, como sinergéticos, não vamos estender muito hoje, porque realmente nós estamos muito satisfeitos com a audiência, tá, que nós estamos tendo. Chegamos a 1.100 praticamente na antepenúltima. Na última, nós tivemos quase 200 já em uma semana. E estamos muito satisfeitos porque entendemos que o público que nos assiste é quem tem realmente uma preocupação, primeiro, com a racionalidade, né? Segundo, está buscando soluções pragmáticas, soluções que realmente possam resolver o problema. Tá? Só para dar mais um exemplo de não solução ou de destruição do futuro. Só mais um que aconteceu essa semana aqui em São Paulo também. Já foram... O lockdown para a escola pública já está decretado, né? Ou seja, a escola pública não volta para a escola praticamente esses próximos meses, aí, talvez o semestre. Só que a escola particular voltou. Tá? Agora, olha uma relação, um númerozinho tão insignificante que ninguém presta atenção e vai na onda desses governantes irresponsáveis. A quantidade de alunos que têm capacidade de assistir aula online no setor público é 7%. Ou seja, 93%, Castelo, fica alijado do sistema de educação básico público. Ou seja, os capinibalistas já estão fazendo o que nós denunciamos aqui o ano passado, no final do ano passado, que é a segregação étnica dentro de uma nação. Então, eles estão implantando, sim, uma eugenia cultural no primeiro momento e depois vem a eugenia biológica. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós, sinergéticos, temos que denunciar isso. Tá? E se tiver eleição esse ano, mesmo que indireta, nós estaremos lá de algum jeito. Para fechar o raciocínio hoje, eu fecho por aqui. Se alguém quiser despedir, eu já deixo aqui a minha despedida e agradeço muito aos ouvintes aí, né, que coloquem os seus comentários, suas críticas, porque o momento agora é de obra,
é fazer acontecer. Não pode ficar mais na especulação civilizatória. Fecho por aqui, Castelo, Nonato, e encerrando. Tá bem. Então, desejar aí um transcorrer de dias próximos, futuro, de expectativas positivas para o que o Sinergético aponta. Tomara que a gente consiga permear cada dia mais mentes, mais pessoas, até com poder de decisão, mas, sobretudo, pessoas que venham tomar conhecimento do conceito sinergético. Qual é a resolutividade que apresenta para a retomada das coisas? O Brasil precisa se posicionar novamente, recuperar o seu norte e começar a andar. E precisa derrubar algumas barreiras especulativas, isso que o Paulo falou, né? A falta de democratização no acesso ao ensino público de base, porque isso, de fato, causa uma seletividade. Aqueles que não podem, né, absorver, fazer uso dessas plataformas, ficam de fora. E isso afeta. Eu vou dar um dado bastante interessante aí. Eu fiz Enem em 2012, recebi uma bolsa de estudo para fazer bacharel em administração em 2013, e foram 8,5 milhões de participantes do Enem. Agora, em 2020, nem Enem houve. Ele está sendo realizado hoje, com apenas 2 milhões e pouco. Quer dizer, o público que precisa ter acesso ao estudo acadêmico, ele está sendo reduzido por vários motivos. A pandemia, mobilidade, motivação, enfim, há um certo desgosto social pelos sonhos, há uma certa desmotivação, isso não é bom para o país. De 8 milhões que entraram 8 milhões e meio que entraram no Enem em 2012, esse ano, agora, nesse domingo, exatamente hoje, pouco mais de 2 milhões. Isso causa um desestímulo à formação da sociedade. Nós vamos ter um futuro aí de pessoas sem instrução, sem capacidade interpretativa da própria vida, pela ausência do acesso, né? Pela ausência do acesso à educação. É isso que eu tenho a dizer. Um grande abraço a todos. Muito bem. Eu, da minha parte também, Castelo, você pontuou muito bem. Eu vejo também que alguns assuntos no Brasil já está na hora de ser jogado em pauta para a discussão da sociedade e a possível tomada de decisão para a mudança dessa situação. Eu apontaria alguns aqui muito rapidamente. Serviço militar obrigatório. Eu acho que já não compete mais. Voto obrigatório. Tão pouco. Eu acho que já o Brasil tem que mudar essa história. Candidaturas avulsas. Eu acho que o Brasil tem que pensar nisso também. E toda essa estrutura social que o Brasil está metido, né, de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa disso, Bolsa daquilo, eu acho que isso aí também já provou que é uma forma de discriminar a pessoa também, né? Ou seja, você sendo portador de uma Bolsa Gás, Bolsa Família, Bolsa qualquer que seja o nome que dá, você já está classificado como um sujeito abaixo da linha da miséria. Então, isso é um exemplo, tá? Eu, como um senhor, que alguém venha me fazer uma proposta econômica, ou comercial, ou financeira, em qualquer linha, eu só olho para esse dado e falo, quem é esse cara? Aí ele é fulano de tal, tal. E o que ele faz? Ele tem uma Bolsa Família. Eu não quero nem receber esse cara, ele não serve para nada. Então, esse momento especulativo que cria, aumenta, né, o cidadão nessa desproporção, como muito bem formou e pontuou o Castelo, isso é terrível, isso está errado. Nós temos que abrir a mente humana brasileira. A mente humana, a sociedade brasileira está ainda muito bêbada, vou assim chamar, está burra em relação a muitos assuntos que no Brasil vem passando. Entendeu? E isso não é bom, isso é
um erro, isso é culpa do próprio sistema de educação que o Brasil tem. Isso não pode mais funcionar dessa forma. Isso não pode, isso tem que acabar. E essa especulação de estuda no colégio melhor, estuda no colégio pior, estuda no colégio pago, particular, público. Então, isso tudo leva aonde Paulo também pontuou muito bem, essa preconceito, né? Essa discriminação contra o ser humano. Né? Você não pode. Falta de respeito às instituições. Então, isso prova que está em decadência muita situação. E nós, cinegéricos, estamos aqui prontos para apresentar o nosso projeto, apresentar a nossa proposta, né? Ver aonde ele é aplicável também, ou não é aplicável, porque o Paulo já disse que uma certa época que ele apresentou o projeto, naquele momento não era aplicável por causa da formação social que existia. Agora já é o momento, agora é a situação. Nós temos que procurar solução. Me permita, Paulo, só alguns segundos mais, ou algum minutinho mais. Na época da hiperinflação que o Brasil passou, eu tinha 3 empregos, porque o meu emprego de servidor público me remunerava uma cifra de quase 40 milhões. Eu mostro até meu contra-cheque que eu tenho guardado. 40 milhões à época. Você sabia quanto valia 40 milhões? Valia $40. Então, eu não tinha dinheiro para pagar nem minha conta de luz. Procurei o meu segundo emprego. Né? Como formação acadêmica, eu fui dar aula em cursinho de matemática. Então, para dar aula à noite, quando saía do meu trabalho. Mesmo assim, eu não vencia a inflação, porque as maquininhas eram mais rápidas do que eu pensava. Fui para o 3º emprego. Trabalhava de taxista os fins de semana, buscando gente no aeroporto e em outros lugares, fim de semana. Então, eu trabalhava de manhã no ministério, trabalhava à noite dando aula, e fim de semana eu dirigia um táxi, dividindo com um colega meu também, que dizia, pelo amor de Deus, deixa eu dar umas bandeiradas aí para ganhar um troco também. E o táxi era alugado, o táxi não era nosso, e já pagava outra situação. Então, olha, chegou um momento, eu nunca esqueço disso, vou falar na live que sirva só de exemplo. Isso não é uma denúncia, isso não é que ninguém sinta peninha de ninguém, mas chegou um momento que nós olhamos um para a cara do outro, um grupo que fazia essas coisas, compramos bastante carne, compramos 3 caixas de cervejas, compramos uma série de coisas para fazer um bom churrasco. E fomos lá para uma casa cedida pelo colega, que tinha uma área maior, fizemos um churrasco num sábado, regrada bastante cerveja, uísque, comida, bastante bolos, e fizemos. Todo mundo pensava, mas por que isso? Por que desse churrasco? Era curiosidade. Aí, depois que já tínhamos tomado uma cervejinha para nocautear o sistema nervoso, né? O colega se levantou, subiu numa cadeira e disse, hoje nós vamos decidir, continuamos com o sistema ou está aqui minha arma, vou virar assaltante. Então, nós íamos decidir que entraríamos no mundo do crime, porque nós não suportávamos mais a situação econômica do país. Pessoas honestas, pessoas doutoradas, pessoas estudadas. Né? Graças a também um colega que ainda está na ativa, né? Ele disse, olha, está aqui minha arma também, eu comprei. Porque naquela época a gente comprava arma sem essa grande parafernália de hoje. Botou na mesa e disse, eu topo a parada, só com um detalhe, vamos esperar mais um mês somente. Foi quando houve uma série de mudanças, enquanto houve, porque ele pediu, disse, vamos esperar mais um mês, porque há um plano vindo dos Estados Unidos que poderá dar certo no Brasil e a gente não precisa virar bandido para alimentar a nossa própria família. São coisas da minha história que eu vivi. E eu disse para ele, votação. E numa alegria típica do brasileiro, entre uma rodada mais de cerveja, fizemos a votação. Vamos esperar mais um mês. Foi quando entrou o Plano Real, que saía do
do governo já, e foi a inflação, RV, né? e começou a melhorar, nossos salários começou a ter, vamos dizer, valor de pago, né? Ou seja, eu já podia comprar minha comida, eu já podia pagar algumas despesas. Aí eu deixei de dirigir o carro no fim de semana, passei a dedicar à minha família, depois eu deixei o cursinho de noite, comecei a viver somente do meu próprio salário. Que é isso que eu queria deixar aqui como exemplo para o mundo ouvir, o Brasil ouvir. A minha geração não se intimidou e nem se entregou para problema nenhum. Problema nenhum. Nós criamos soluções, inclusive a mais violenta, se armar e tomar decisão pelo próprio punho, porque sentimos que o governo já não respondia mais. Calma aí, Naná. Deixa quieto. Não estimula, não. Aqui é sinergético. Você está empolgado, coração... Então, meu bom fim de semana bom final de semana. E para reflexão. Então, as instituições têm que estar vivas e dar resposta à sociedade brasileira. Combinado. E boas respostas.